Bom, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade na nossa segunda aula de instalações elétricas. Na nossa aula anterior, nós vimos aí como que a estrutura de um quadro, né, ela é constituída, perfeito? E a gente chegou a falar sobre todos esses componentes que um quadro de distribuição tem, como disjuntores, como dispositivos DRs, como as fases, o neutro, a proteção, né? Vimos aí os tipos, falamos sobre disjuntor, sobre diferencial residual, ok? Falamos sobre os tipos de disjuntores que existem no mercado, que é do tipo NEMA, que é esse aí, que é um preto mais robusto. Falamos do tipo DIN, que é esse aqui da esquerda, correto? Também que é um menorzinho, que é tecnologicamente melhor, ele é dividido por classe de curva A, curva B, curva C, né? E repare um detalhe, aqui a instalação está errada, tá, gente? Que aqui é um DIN bifásico e aqui é um DR monofásico. Então desconsiderem essa configuração aqui, tá? Prendam-se apenas aqui no meu disjuntor DIN à esquerda para vocês entenderem legal. Né? O DIN é o geral, né, professor? Você pode utilizá-lo como geral. Geral ou como também disjuntor aí de cada circuito. Tá? Aqui embaixo também, tá vendo aqui, ó? Tá vendo que tem aqui os disjuntores para cada circuito? Então o DIN pode ser utilizado aqui. Aqui nesse caso está sendo demonstrado um NEMA, um pretinho. Mas aqui você pode utilizar DIN também. Sim. Eu até motivo vocês a utilizarem sempre o DIN, sempre que vocês puderem, tá? Mediante o tamanho dele, que ele é mais compacto, mediante a tecnologia de sensibilidade dele, que é mais aguçada do que o NEMA, perfeito? Aí aqui a gente vê, por exemplo, uma configuração onde a gente vai ter aqui um disjuntor DIN como disjuntor geral, tá? No nosso quadro. E aqui embaixo a gente vai ter outros também disjuntores DIN, mas só que monopolares, ou seja, só para uma fase, tá bom? A monopolar é uma fase só que tem ali, né? Exatamente. Quando tem um só, ele é monopolar, que é para uma fase. Lá em cima eu percebi que no geral tem 3 fases e um neutro, né? Isso, exatamente. Aqui a entrada é trifásica, então você precisa colocar o disjuntor geral tripolar para cada uma das fases. Tripolar. Isso. Correto? Para 3 fases, disjuntor tripolar. Para 2 fases, disjuntor bipolar. Para uma fase, disjuntor monopolar. Pegou? Sim, consegui compreender. Aqui eu percebi que nesse... Caraca, prende os cachorros aí, Marcão. Aí, professor. Pois não. Então, nesses disjuntores daí da direita, DPS classe 2, ali ele usou quantas fases ali, como que eu consegui entender? Ele pegou cada uma dessas fases e botou para esse disjuntor, né? Vai ser o que acontece? Esses da direita não são disjuntores. São o quê? São dispositivos de proteção contra surtos, tá? Surtos atmosféricos, beleza? Tanto que aqui, ó, a saída deles, a entrada deles pega aqui em cada uma das fases RST, tá vendo? E também no neutro. E a saída é conectada no aterramento diretamente. Para quê? Porque sim, tô vendo. Se houver aí uma descarga atmosférica, a qual abranja cada uma dessas fases ou neutro, automaticamente vai passar por eles também e vai ser escoada pelo aterramento. Lembrando da nossa aula lá de eletricidade 1, eletricidade 2, a gente aprendeu que a corrente elétrica ela é perigosa, óbvio, e preguiçosa. O que isso quer dizer? Ela vai procurar sempre ir pelo caminho mais fácil, ou seja, eletricamente falando, ela vai buscar sempre ir para o caminho onde houver menos impedância ou resistência. Tá bom? Então, quando você já liga aqui direto, ó, pelo seu DPS, liga no terra, é o caminho que ela quer, que ela está buscando, ir para a terra.
né? A descarga atmosférica. Então ela vai sair daqui e vai direto para cá. Ela não vai, o circuito abaixo aqui, onde tem o meu DR e aqui as minhas cargas, vai estar completamente protegido. Professor, Pois não. quando que eu devo utilizar o DPS e o DR, assim, numa instalação? Esse aí eu vejo que é mais para uma instalação de grande porte, assim, ou não. Qualquer residência pode utilizar ele. Pode utilizar, porque, tipo assim, eu não vejo necessidade disso aí tipo uma casa com 2 quartos, banheiro, uma casa pequena, assim. Nessas instalações pequenas, tem necessidade de colocar esses DR e DPS também ou não? Então, meu Você caro, é padrão. Primeiro a gente precisa compreender legal qual é a função do disjuntor, qual é a função do DR e qual é a função do DPS. Vamos lá, mais uma vez, é bom que a gente faça o nosso review da última aula aí, sem problema, tá? Sim, Inclusive eu já enviei para vocês o link da minha aula anterior, que está no YouTube já, tá bom? Ah, beleza. E aí eu já deixei lá para vocês, perfeito, vocês podem ver. Deixa eu até fazer uma correção, essa já é a nossa terceira aula, não é verdade? É a terceira aula. Isso, ok. O que acontece, pessoal? Na nossa segunda aula a gente deu uma ênfase grande a essa parte do quadro de distribuição e comentou sobre esses dispositivos, tá? Vou fazer um breve review. Se você precisar de mais algum detalhamento um pouco maior, você pode me perguntar depois, particularmente, pelas nossas redes sociais, né, para tirar essas dúvidas, para qualquer dúvida, e você pode recorrer ao vídeo também na aula anterior. Mas basicamente o que eu acredito que vai clarear e vai tirar a sua dúvida é o seguinte: a gente está falando de dispositivos de proteção, tá? Disjuntor, o DPS e o nosso DR, correto? Então vamos lá, o disjuntor, o papel do disjuntor, gente, é o que? É limitar a passagem de corrente elétrica no circuito, para proteger aí o circuito contra sobrecarga, contra curto-circuito. Tanto que esse equipamento que eu estou aqui demonstrando para vocês, no slide, é um DDR, que é o que? É um disjuntor, né? Um disjuntor termomagnético em conjunto com um diferencial residual. Então é 2 em 1, perfeito? Então, na característica de disjuntor, né, você pode ter um disjuntor sozinho, que nem tem aqui nesse meu slide, tá vendo? Ó, tem um disjuntor aqui geral antes de tudo, tá? Que vai ter essa mesma função, vai ser limitar a corrente, proteger os circuitos aqui abaixo, né, proteger os circuitos dos equipamentos, né, de sobrecorrente, de curto-circuito, tá bom? Quando a corrente excede aí a limitação dele. Agora a gente vai falar, agora os DRs. Os DRs são aqui os nossos dispositivos diferenciais residual, tá? Que vai proteger o que, pessoal? Não vai proteger, não é focado em proteger, gente, os circuitos, tá? É focado em proteger as pessoas contra os choques por contato direto ou indireto aí na alimentação. A criança que vai estar lá, né, por exemplo, e vai colocar lá na tomadinha lá o grampo de cabelo da mãe na fase no neutro, ou nas duas fases, ou ali, né, uma perninha e tal, vai fazer o quê? Vai fazer um curto-circuito e ela vai tomar aquela pancada ali, né, aquele choque. Eu já fiz isso quando era criança, entendeu? Então, o que acontece? O DR ele vai atuar nesse momento. Por quê, gente? Porque o DR ele vai estar ali na ordem do miliampere, né, para sua atuação, né, 30 miliampere, 100 miliamperes, tá? Então ele vai perceber ali essa diferença de corrente entre as fases e o neutro, né? E aí essa corrente que fugir acima desses miliamperes aí, que ultrapassar esses 30 miliamperes, 50, 100 miliamperes, ele vai atuar em cima. Então o foco do DR é proteger as pessoas e os animais. Tá bom? E aí a gente vai ter o nosso DPS. Qual que é a função do DPS? Eu falei anteriormente para vocês. O DPS ele é focado em proteger o quê? Proteger aí a instalação elétrica, né, e também as pessoas, né, das sobrecargas atmosféricas, como diz, dispositivo de proteção contra surtos, né? Surtos o que, gente? Na rede elétrica, atmosféricos, por exemplo, há uma descarga elétrica aí, e aí essa descarga elétrica escoa-se aí por algum problema no aterramento, né, ou no para-raio, né? Aí escoa-se aí diretamente para a residência. O que esse DPS vai fazer? Esse DPS aí, ele vai o que, gente? Vai ser sensibilizado e vai jogar toda a corrente o que? Lá para o aterramento, conforme tem o nosso desenho aqui. Compreendeu?
Sim, professor, boa explicação, show de bola. Entendi agora. Que bom que você Professor, Então, meu caro, você só mais uma observação. Você falou, poxa, professor, acho que não tem a necessidade de ter aí todos esses dispositivos. E eu afirmo para você que tem, né? Porque cada um desses dispositivos vai ter aí um campo de atuação específico, né? E importante aí, mesmo nas residências, tá? Então cada um vai ter a sua aplicação, né? Para uma área específica, tá bom? Uhum. Esse PR daí para proteger as crianças, as pessoas, animais, e esse DPS daí para proteger o próprio circuito, né, contra surtos. Isso, exatamente. E o disjuntor, Verdade. que é o padrão também, né? Que é fundamental. E o disjuntor que é o padrão, né? Eu vejo aí, eu tava até vendo. Na verdade, todos são padrões, né? Mas o disjuntor é o mais tradicional, mais antigo, é o que a gente que é mais comum, que a gente sabe que tem que existir, né? Mas aí, mediante essa minha explicação, deu para compreender a função de cada um e a importância deles, né? Por isso que eles usam os disjuntores, tipo assim, não sei o padrão direito, para tomada de 20 ampere, tomada e iluminação, né? Não sei se bota isso aí, tomada e iluminação 20 ampere, 25 para... Então, o que acontece? Aí a gente vai colidir também numa revisão rápida, né? Sobre isso. A gente falou o que, gente? Sobre tomadas. De que, gente? Falando de tomadas, tá? A gente tem as tomadas de uso geral, que são as TUGs, TUG, né? No plural TUGS, S minúsculo, tomada de uso geral, que são as tomadas o quê? Até 10 amperes, que vão suportar aí até 10 amperes, tá? E aí você pode fazer esse cálculo aí através da lei de Ohm, né? Potência sobre tensão, né? Vai te dar uma corrente, perfeito? Tô falando de maneira bem básica, tá? Para vocês compreenderem esse raciocínio, tá bom, gente? O que acontece? E aí a gente vai ter também aí quando o equipamento ele demandar uma corrente superior a 10 amperes, aí a gente vai para um outro tipo de tomada, que são as two-ways, ou seja, TUE, tá bom? No singular, que significa tomada de uso específico, tá? Que são aí as nossas torneiras elétricas, o nosso chuveiro elétrico, o micro-ondas, né? O ferro de passar roupas, perfeito? Que são tomadas que vão requerer um circuito próprio para elas, um disjuntor só para elas. Ok? Entendi. Todo mundo conseguiu compreender, pessoal, isso? Tá? Agora a gente já caiu aqui nessa parte do circuito terminal, né? Eu tava vendo lá, professor, tem, tipo assim, quando é tomada assim, tipo micro-ondas, eles levam o circuito direto para esqueci o nome da quadro de distribuição, isso aí. Eles pegam um fio direto, sem emenda, sem nada, e levam o conector direto lá. A mesma coisa, gente, para a área de vocês, o ar-condicionado. A tomada do ar-condicionado é direto também? Diretão. É o quê? É uma TUI. É uma tomada de uso específica. Então, o circuito do ar-condicionado tem que ser um circuito único para ele. Do quadro de distribuição até o equipamento, com o seu disjuntorzinho lá. Perfeito? Sim, correto. Alguma dúvida, galera, pessoal, quanto a isso? Alguma pergunta? Muito obrigado aí, meu caro aluno, pelas perguntas que tanto enriquece, e foi um bate-bola legal que eu consegui fazer o review aí do que eu queria passar para vocês. Tá bom? Ok. Alguma dúvida aí? Mais alguma pergunta? Não, pode prosseguir, por favor. Ok. Então, pessoal, condutores elétricos. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre os condutores, tá? Essa ideia de fase, neutro, aterramento, tá bom? E aí a gente vai chegar também aí nas simbologias, porque a nossa matéria é instalação elétrica. Então é interessante que vocês saibam também olhar uma planta de elétrica e identificar ali o que está ocorrendo naquela planta, tá? Então hoje e amanhã a gente vai dar uma ênfase sobre isso, perfeito? Então, os condutores, pessoal, aqui a gente tem basicamente numa instalação dois tipos de condutores, né? Os condutores de fios sólidos e os condutores de fios flexíveis. Hoje, comumente no mercado, é encontrado aí os condutores flexíveis, até porque os de fios sólidos são bem mais difíceis, né? De ser manuseado, de ser emendado, né? De ser conectado, tá bom?
Esses condutores de fios sólidos também têm uma outra nomenclatura, né? São condutores de fios rígidos para algumas pessoas. Tá? Em casas com instalações mais antigas ainda são encontrados esses tipos de condutores. Tá? Mas hoje em dia o que é utilizado são esses cabos flexíveis, que são mais maleáveis, né? Até mesmo para passar dentro do eletroduto existe uma maior facilidade aí. Beleza? Beleza. Bom, como que é feita, por exemplo, aí, a aplicação do condutor? Tá? É exatamente no que está ocorrendo aqui. Beleza, pessoal? Aqui é o do quadro, né? Aqui a gente tem as caixinhas dos rolos, né? E aí a gente já tem o eletroduto, que é essa parte cinza aqui, já embutido na parede, né? Já tem os eletrodutos passados. Aí aqui seria mesmo passar o cabeamento por dentro aqui desses tubos, né? Onde serão conectados os disjuntores até no local que você levará o circuito dele. Correto? Ok. Alguma dúvida até aí? Não, tô tranquilo. Bom, agora a gente vai falar um pouco mais, compenetrar um pouquinho mais sobre essa questão dos símbolos, tá? E convenções, tá? A simbologia, gente, não é de maneira solta, não. A gente tem aí a nossa NBR 5410, né, para baixa tensão, e a gente tem também aí a NBR aí 5444, né, e a 43 que vão falar sobre símbolos específicos, né, para a parte de instalações elétricas prediais e sinais e símbolos para eletricidade, tá bom? E a gente vai ter também aí a nossa NBR 5446, a nossa primeirinha aqui, que vai abranger a parte dos símbolos gráficos para a execução de esquemas, tá? Esquemas técnicos, tá bom? Então a gente vai apresentar aí os circuitinhos mediante regidos por essas NBRs, ok? Bom, a simbologia aqui, ó, simbologia de eletroduto, tá? Que são comumente aí aqueles dutos amarelos. Vocês vão ter aí também eletrodutos dessa cor aqui acinzentada, né? Os eletrodutos que parece que lembram um cano mesmo, tá? Perfeito, que pode ser de uso externo, pode ser de uso interno também, tá bom? Mas aqui, ó, essa simbologia aqui, essa linha reta escura em negrito, é a simbologia para eletroduto embutido, tá bom? Na laje, ok? Agora já esse símbolo pontilhado, pessoal, é a simbologia de eletroduto na parede, tá? Eletroduto embutido na parede, beleza? O que ocorre? Quando a gente vai ver uma planta baixa de elétrica, normalmente a gente vai ver a ponta de maneira superior, tá? Então é comum a gente visualizar o eletroduto passando dessa forma aqui, dessa forma mais escura, né? Porque vai estar sendo representado ali pela passagem do eletroduto no teto, tá bom? Porém, se vocês observarem de maneira frontal, né, ali dentro da parede, a simbologia precisa ser essa daqui pontilhada. Bom, existem eletrodutos que também podem ser passados no subsolo, tá bom? Perdão, embutidos no piso, tá? Aquele piso elevado, o eletroduto passa embaixo do piso, por exemplo, tá bom? É muito comum a gente ver isso em data center, né? De computador, né? De centrais de operadores de internet, né? E a simbologia utilizada é essa, uma linha até certo ponto, linha mais larga em um ponto, e a linha mais larga, mais uma vez, em um ponto. Essa é a simbologia para o eletroduto embutido no piso. Bom, outra simbologia importante, voltando aqui para os nossos condutores, pessoal, para o nosso cabo. Tá? A gente tem aqui, por exemplo, um cabo, né, que vai ter o que, gente? 4 fios, perfeito? Então você pode pensar nisso aqui também como um próprio eletroduto, e os cabinhos aqui vão estar saindo dele, tá bom? Que é o que a figura mais indica que seja, né? Um eletroduto com os cabos saindo. Existem cabos também, pessoal, que é um cabo completamente preto, mas dentro deles aí, né, tem os fios individuais, tá bom? Ou então você pode encontrar cabos individuais como esse que está aqui,
beleza? Saindo do eletroduto pra gente. O verde a gente já aprendeu que é a proteção. É comum também esse cabo ele ser verde e amarelo, tá bom? É o terra, né? A proteção seria o terra. Muito bem. Tá bom? O cabo azul claro, ele é um neutro, tá bom, gente? Ele sempre deve ser um neutro, ok? E aí os cabos de outras cores, né? Vermelho, preto, simbolizam aí normalmente as fases, né? Na verdade, assim, aqui ele está especificando, né? A fase, né? Como vermelho, né? Utilizando aqui o circuito, tendo o circuito monofásico, mas se tiver mais de uma fase, pode ser que seja da mesma cor vermelha, né? Pode ser que seja preto também, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso, até na hora de aplicar essa instalação elétrica, tá bom? Você pode ter 3 cabos pretos, que são 3 fases, então é importante acontecer aquilo que eu falei para vocês, né? Ter aí uma fitinha identificando tanto na entrada como na saída qual fase que é, se é fase 1, fase 2, fase 3, se é R, ST, tá bom? E aqui, por exemplo, esse retorno aqui é uma palavra nova para vocês. O que seria esse retorno, pessoal? Esse retorno aí, ele vai ser o que, pessoal? Ele vai ser a extensão da fase após o interruptor, para chegar na lâmpada, né? Então, essa nomenclatura retorno vai ser utilizada apenas quando nós estivermos falando de iluminação, tá? Seria o retorno da lâmpada, seria aquela parte ali da fase que vai estar depois do interruptor. O que acontece? A fase ela entra no interruptor, não é isso? E ela vai sair do interruptor para a lâmpada, correto? Tanto que você vai ligar o interruptor aí, vai acender a lâmpada, vai desligar o interruptor, vai desligar a lâmpada. Essa parte da saída do interruptor até a lâmpada é chamada de retorno, que não é nada mais, nada menos que a continuação da fase, tá bom? Só para a gente deixar tudo muito bem antenado aí. Tá? Eu tava dando uma lida nisso aí, professor, eu demorei para entender esse retorno. Lá para iluminação, porra. Porque lá precisa de ter o retorno e também ter o neutro, né? Isso aí. Agora você compreendeu o retorno? Compreendi. Legal, que bom. Então, o que acontece, pessoal? Essa identificação é feita com facilidade desde que se saiba como são ligadas as lâmpadas, interruptores e tomadas. Tá? Então, na tomada, a gente vai levar sempre uma fase e um neutro. Tá? Então, é bem tranquilo. Para todas as tomadas, beleza? Agora, na lâmpada... A tomada tem que ter o terra também, né, professor? Isso, o terra também. Muito bem observado. Tá bom? Na iluminação também, tá? E aí, o que acontece, gente? Um circuito, quando a gente for ver uma planta superior, a gente já vai ver, tá? Eu posso até mostrar para vocês terem uma ideia, e depois a gente faz com mais detalhamento. A gente vai simbolizar aqui, gente, a fase com esse traço aqui, né? Cortado nessa linha. E o que acontece, pessoal? Essa linha aqui contínua está simbolizando um eletroduto, tá? Um eletroduto aí no teto, beleza? E aí, o que vai acontecer? A gente tem que identificar o que está passando nesse eletroduto. Então, quando eu quero identificar que está passando nesse eletroduto uma fase, um neutro, uma proteção e um retorno, eu vou ter que colocar cada um desses símbolos aqui, tá bom? Para eu simbolizar a fase, é esse traço aqui, cortado aqui na metade no eletroduto, tá bom? O neutro vai ser, parece uma bengalinha, beleza? Também cortado na metade aí pelo eletroduto. A proteção é fácil lembrar, só você gravar que essa cabecinha aqui lembra um T de terra, né? Que também corta na metade ali, tá? E o retorno é a metade da fase, tá vendo, gente? Só a partezinha de cima, tá? Conseguiram compreender a relação aí? Sim. Tá bom? Só o neutro aí que não tem uma relação direta com a nomenclatura, né? Porque bengala não tem nada a ver com neutro. Mas assim, é o único diferente, né? Então fica mais fácil de gravar. Tá bom? Ó, aqui, ó. Vamos acompanhar essa simbologia aqui numa estrutura, por exemplo, de iluminação.
Professor, tem como voltar aquele slide lá? Só para tirar uma foto lá. Pera aí, para ver como é que é a fase. Eu já fico para não me perder, entendeu? Perfeito, eu posso enviar para vocês aí e também vai estar gravado, tá? Fica tranquilo. Não, beleza. Mas pode botar lá agora lá. E daqui eu já consigo me acompanhar direito. Pode passar aí, por favor. Beleza. Bom, o que acontece, gente? Aqui, ó. A gente vai ter o nosso fio, a simbologia aplicada aqui no nosso circuito de iluminação. Vocês podem ver aqui, a gente tem aqui um cabeamento chegando, um interruptor, tá bom? A fase chegando no meu interruptor, né? E aqui, ó, em pretinho aqui salientado, eu tenho aqui, ó, a minha fase. Tô vendo. Isso, a fase. Aí depois da minha fase aqui, a gente vai ter o retorno, né? Que vai para a lâmpada. E aí depois daqui a gente vai ter o quê? O nosso neutro. Perfeito? Que é simbolizado aqui embaixo, ó. Aqui a bengalinha, né? Sim. O neutro, ó, azul claro, tá vendo? Ó? Ele vai ser simbolizado aqui embaixo. Sim. Conseguiram compreender? Consegui, professor. O único que não está simbolizado aqui, gente, é o retorno, que é essa parte aqui, após o interruptor até a entrada do polo positivo da lâmpada. Tá? Mas vamos ter calma, ó. Agora chegou o cara, ó. Ó, o nosso retorno aqui, tá vendo? Ó, simbolizado, ó, tracinho pela metade em cima do meu eletroduto. Sim. Correto? E aqui, ó, a exemplificação dele em preto mais escuro aqui. Correto? Na minha lâmpada. Perfeito? Perfeito. E aqui a gente tem também a simbologia. Aqui embaixo a gente tem um chuveirão, né? O qual vai ter aí de cara 2 fases e 1 terra. Tá vendo? Uma proteção, que é o cabo verde e amarelo, que é simbolizado aqui, né, dentro do diagrama elétrico por esse T aqui. 2 fases e 1 terra é porque ele é 220, professor? Então, ele é um chuveiro bifásico, tá? Porém, ele pode ser 220 ou ele pode ser também 380, né? No shopping center, por exemplo, na Barra, lá a fase com fase gera aí 380. Por quê, pessoal? A gente aprendeu, né? Porque depende, o que vai mandar aí vai ser a cada uma das fases. Se cada uma das fases for 127, e eu tenho aqui, por exemplo, chegando no meu chuveiro 2 fases, ali vai ser o quê? 220. Esse meu chuveiro vai estar sendo alimentado por 220. Por quê? Seria a tensão de fase, que é 127, multiplicado por raiz de 3. Isso aí vai dar 220 volts. Tá bom? Mas se a fase, se cada uma das fases, se a tensão de fase for 220 volts, né? Se eu tenho 2 fases, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Pego esse 220, que é a tensão de fase, e multiplico por raiz de 3, que eu vou ter o que, gente? 380 volts, que seria a tensão de linha, ou a tensão fase-fase. Compreendeu? Sim. Beleza. E esse cabinho verde aqui é o meu aterramento, a minha proteção. Ok? Então esse meu chuveiro aí, ele pode ser 220 ou 380. Compreendeu? Mas, porém, comumente você vai ver aí o chuveiro 220, tá bom? Perfeito. E tome cuidado para você ver, de repente, um chuveiro aí monofásico, né? E você falar, pô, esse chuveiro aí, ele é 127. Não, pode ser que ele seja 220 também, porque uma fase pode ser 220, depende do local. Ok? Bom, vamos lá. Vamos ver aqui o esquema de ligação da lâmpada, pessoal. Como é que é feito? Ó. Aqui eu tenho, né, o nosso eletroduto, perfeito, passando aqui, né? Aqui é a nossa caixa de passagem, perfeito. E aqui eu tenho a minha luminária, tá? Uma luminária aqui metálica, de base rosqueada. E eu tenho a minha lâmpada, né? Toda lâmpada precisa aí de ser alocada numa luminária normalmente, tá bom? No mínimo num bocal, né? Mas tradicionalmente, né, normalmente tem uma luminária ali, tá? O que acontece, gente? O que está acontecendo aqui, ó? Eu vou ter aqui um fio vermelho, um fio
verde e amarelo, né? E um fio azul claro, tá? E ambos esses fios aqui, ó, eles vão ter uma relação com a minha luminária. Vamos analisar primeiro aqui o meu verde e amarelo com o meu azul claro, tá? O azul claro a gente aprendeu que refere-se ao que, gente? Qual tipo? O azul claro é o neutro. Neutro, muito bem. Ó, e ele vai ser representado aqui por qual desses 3 símbolos aqui, gente? O neutro, peraí. Do meio. O do meio, a bengalinha. Beleza? Ok? Correto. A bengalinha, correto? Então o que acontece? Vai chegar um neutro para minha lâmpada? Vai chegar um neutro para minha lâmpada. Perfeito? Perfeito. Outro detalhe. Aí eu vou olhar esse meu... Pois não. O Edson fez uma pergunta aí, eu não sei se o senhor conseguiu ver. Pode ler para mim, por favor? Calma aí que ele mandou um negócio aqui. Né? Ele tá perguntando se o interruptor seria o bypass. Se o interruptor seria um bypass... Bom, esse seria um interruptor simples, tá? E um interruptor aí on-off. A chave aberta, lâmpada desligada. Chave fechada, lâmpada acesa. Correto? Reformula um pouquinho melhor para mim essa pergunta, ô Edson. Ajuda o professor aí, tá bom? Não sei se eu consegui te explicar, mas se não, pode mandar para mim aí pra gente trocar essa bola aí. Vai ser um prazer te ajudar e compreender melhor, tá? Bom, vamos lá. Aqui, ó, eu vou ter aí eu vou ter um cabinho aqui verde e amarelo, correto? Que vai ser o que, gente? Que cabo é esse? O terra. O terra, que é simbolizado por qual desses 3 símbolozinhos aqui, passando aqui no meu eletroduto? Ih, cara, agora é o T mesmo. É o T de terra, muito bem, excelente. Vocês estão prestando atenção legal na aula, fico feliz. E aí esse terra ele vai ser o quê? A gente vai ser ligado não na lâmpada diretamente, ele vai ser ligado na luminária, na carcaça da luminária. Por quê? Se houver aqui uma carga estática na própria carcaça, né, para quando a pessoa de repente for mexer na lâmpada ali não tomar uma pancadinha, né, enfim, proteger aí a carcaça dessa minha luminária aqui. Perfeito? E agora, por fim, por último, a gente vai ter esse cabo vermelho, que é simbolizado pelo quê, pessoal? Pela fase. Pela fase, né? E qual dessas 3 figuras aqui representa a minha fase no meu diagrama? É o traço para cima sem nada. Isso, esse traço aqui cortado na metade, né? O que acontece aqui, pessoal? Ó, reparem que a fase ela tá diferente, né? Ela tá passando aqui e ela vai fazer o quê? A gente vai descer, né, pelo meu eletroduto, que é pontilhado porque é na parede, tá bom? Vai descer aqui, ó, até o meu interruptor. Isso aqui é um interruptor, correto? E aí vai ligar ali, ó, na parte, no lado ali da chavinha do meu interruptor, tá bom? E o que vai acontecer? Do outro lado, eu vou ter que dar continuidade a essa fase para chegar na alimentação da minha lâmpada, perfeito? Que eu vou chamar de retorno, que é o cabinho preto. Então aqui, ó, vou conectar aqui e vou conectar a polaridade positiva da minha lâmpada, tá bom? E assim eu vou ter a instalação da minha lâmpada, da minha luminária de maneira correta, tá bom? Professor. Detalhe importante, pessoal, vocês não vão fazer essas ligações de neutro e do retorno na lâmpada diretamente, vai ser na luminária, e ali, ó, essa luminária como é rosqueável, quando vocês colocarem a lâmpada, vocês vão ter aí a conexão direta. Perfeito? Sim. Correto? Todo mundo já trocou uma lâmpada aí, né, gente? Isso aí com certeza. Já vou responder a sua pergunta, meu caro aluno, deixa eu só fazer uma observação importante aqui. O que acontece aqui, gente? Ó, nessa descida aqui do meu eletroduto, eu tenho um símbolo aqui que está identificando quais são os tipos de fios que estão passando ali, né? Qual a característica desses fios. E esse simbolismo diz o que para mim? Que está passando aí é fase e retorno. Excelente, muito bem. Muito legal ver vocês entendendo legal o conteúdo.
Pois não. Quem perguntou aí? Na verdade fui eu e foi o Edson. O Edson escreveu lá perguntando se bypass igual acontece na lâmpada da geladeira. E a minha pergunta é a seguinte. E a minha pergunta é a seguinte. Só pra gente não fugir muito dessa... Ah, ele completou, né? Fez a observação ali, né? A lâmpada da geladeira, quando abre a porta, a lâmpada acende, né? Deve ser isso. Então, a ideia de bypass seria alguma coisa que... algum circuito que bypassasse outro, deve ser a ideia dele. Então, quando abre a porta da geladeira aí, ao invés da lâmpada desligar, ela acende, acontece ao contrário. Eu acho que essa que seria a ideia da pergunta dele. Então, Edson, esse interruptor não tem essa característica de funcionamento. É aquilo, você fechou o circuito lá, né? Botou o disjuntor na posição on, ou seja, ativo, a lâmpada acende. Desligou o interruptor, eu falei disjuntor, né? Desculpa, é interruptor, tá, pessoal? Aqui, ó, ligou o interruptor, botou na posição on, a lâmpada vai acender. Botou na posição de desligado, ou seja, chavinha aberta, ou off, a lâmpada vai desligar, tá bom? Então, o interruptor vai estar ligado aí diretamente na lâmpada, não vai ter nenhuma inversão quanto a isso. Tá? De repente, o que você esteja querendo dizer, ou uma dúvida lá no fundinho da sua memória, né, que você tenha visto em algum lugar, seja com relação ao three-way ou four-way, que você liga num lado, por exemplo, do corredor, no início do corredor, aí no final do corredor você vai lá e mexe no interruptor, né, e desliga a lâmpada. De repente seja mais ou menos isso. Só que isso aí é um assunto para um outro momento, tá bom? Beleza? Professor, a minha pergunta é o seguinte, Pode perguntar. Eu já vi em alguns lugares a lâmpada ficava só piscando, mas tipo, não era lâmpada. Isso aí pode ser alguma coisa do interruptor mesmo ou é da alimentação? Normalmente é uma má distribuição aí na própria instalação elétrica do local, né? Por exemplo, o cara vai ligar o liquidificador, aí dá uma piscada na lâmpada, né? Não, tipo assim, dela acesa, ela fica piscando mesmo, entendeu? Aí eu nunca tinha noção dela, mas novo. Mas agora pode ser até a questão do jump que é feita, né? Ou não. Pode ser a conexão da lâmpada, pode estar mal feita e ela fica aí conectando, desconectando. Pode ser um problema no próprio interruptor também. Não podemos descartar essas hipóteses, tá bom? Professor, foi até interessante isso que o Marcos perguntou. Isso aí acontece porque eles ligam o circuito da tomada juntamente com o circuito da iluminação. Aí pode acontecer esse processo. Rapaz, sobrecarrega. Isso é um negócio que acontece. É responsável também. E é um negócio meio louco, né? A tomada só vai funcionar. Tem uns negócios assim, né? A tomada só funciona se o interruptor estiver ligado. Já viu isso? Então é um clássico problema disso aí que você está falando. Não se deve, gente, misturar circuito de iluminação com circuito de tomadas. Não se deve, tá bom? Isso já é um erro clássico. E se acontecer, pode ocorrer algumas coisas como essas. Beleza? Do tipo também aí, quando a pessoa, por exemplo, ligar um equipamento, a lâmpada apaga. Por quê, gente? Porque ali o equipamento ele está consumindo ali, porque vai haver uma queda de tensão se a lâmpada estiver ligada em série com o equipamento, né? Que não vai conseguir alimentar a lâmpada. Então não dá pra gente misturar esses tipos de cargas, ok? Ok, professor. Mais alguma pergunta, gente? Ó, agora que eu fiz uma demonstração um pouquinho mais complexa, mas a essência vai ser a mesma, gente. Qual que vai ser? Ó, aqui é um esqueminha de ligação que eu estou utilizando um interruptor que vai acionar um interruptor simples, tá, gente? O que acontece? A gente tem um interruptor simples que vai ter uma chavinha só, a gente vai ter aquele outro interruptor, né? Composto, né, com duas chavinhas ali, tá? Que você pode
ligar e desligar 2 circuitos independentes. Mas nesse caso aqui a gente vai ter um interruptor simples com uma chavinha só, que se eu ligar, ele vai ligar aqui as 2 lâmpadas ao mesmo tempo. Tá bom? Se eu desligar aquele interruptor, ele vai desligar as 2 lâmpadas. Tá? O que vai acontecer, pessoal? A ideia vai ser a mesma do anterior, com uma lâmpada só. Porém, o que vai ser feito? Ó, o mesmo retorno que eu vou utilizar para essa lâmpada 1, eu vou chamar de lâmpada 1 e lâmpada 2. Tá, ó. O retorno que vai estar chegando aqui, que seria a continuação da fase para a lâmpada 1, vai também seguir em paralelo aqui para a lâmpada 2. Beleza? E aqui, ó, gente, o neutro, ele vai estar conectado também lá em cima aqui, ó, neutro com neutro das 2 lâmpadas. E isso vai fazer com que, quando eu ligar ou desligar essa mesma lâmpada, as 2 lâmpadas, elas tenham o mesmo comportamento de desligar e de ligar. Vocês conseguem ver isso? Sim. Dá pra ver lá que o retorno e o neutro estão das duas lâmpadas. Isso. Direitinho. Excelente. Tá bom? Todo mundo consegue ver isso aí, gente? Sim. Edson, tá acompanhando aí? Bom, esse aqui é um exemplo de um three-way, né? Correto? Que ele vai ficar fazendo essa brincadeira aqui, ó, de acionamento e desacionamento entre os retornos, tá vendo? Ó, ele vai ter... Professor, o Edson falou que não dormiu ainda não. Tá, beleza. Não, pô, tá dando sono, gente? Não é possível. Essa aula aqui, vocês estão participando bastante. Não tá nada, essa aula aqui tá boa, professor. Que isso aí. Duvido aí. Não, o apelido dele que é soneca mesmo. Se tiver muito chato, se tiver dando sono aí, me fala. Não, tá nada, tá não, professor. Tá show de bola. Continua aí. Deixa o Edson dormindo aí. Tá tranquilo. Acorda aí, Edson. Então, pessoal, aqui eu tenho um three-way, né? Que é aquela ideia do corredor, né? A gente deve se perguntar, poxa, como é que eu acendo a lâmpada de um lado e consigo desligar a mesma lâmpada do outro? É exatamente essa configuração aqui, tá, pessoal? A gente vai ter aqui com 2 retornos. Ó, reparem, nesse conduíte aqui, vão descer 2 retornos e uma fase, tá? 2 retornos por quê? Porque aqui, ó, gente, nesse nosso interruptor, tá? Paralelo, tá? São interruptores paralelos. Eu vou ter aqui 2 retornos, tá? Um retorno aqui conectado a outro retorno direto. Beleza? Sim. Ok. E eu vou ter aqui o outro retorno que vai ser conectado ao outro lado ali do meu paralelo. Perfeito? Para que essa lâmpada ela acenda, esses 2 interruptores aqui, eles têm que estar conectados no mesmo retorno. Tá vendo? Ó, por exemplo, aqui, ó. Sim. Aqui, ó, esse lado aqui vai estar conectado nesse retorno aqui, beleza? Que precisará estar conectado aqui também nesse outro retorno aqui, para poder fechar o circuito. E aí o que vai acontecer? Ali, a corrente elétrica vai vir por aqui, tá vendo? A gente vai entrar na lâmpada e vai alimentar a lâmpada. Sim. Ok? Então, se, por exemplo, e aqui, ó, o contrário também vai acontecer. Se eu botar minha chavinha para baixo, para esse outro retorno aqui, ó, automaticamente esse meu outro retorno aqui vai ter que estar ligado também, com a chavinha do outro lado. Se eu pressionar aqui, o meu interruptor vai desligar a lâmpada. Entendeu? Então a ligação ali, de um lado, professor, tem uma fase e 2 paralelos, né? Aí do outro lado são 2 paralelos e um retorno. E o neutro vindo mais de cima. Na verdade são 3 retornos aqui do lado direito. Tá vendo aqui, ó? Repara que a simbologia já demonstra aqui, ó, 3 retornos. Retorno. Isso, tá vendo? Porque vai de um lado a outro, né? Isso, exatamente. Porém, o da esquerda aqui vai ter uma fase que tá em vermelhinho aqui e 2 retornos. Entendi. Professor, então no caso aí a lâmpada tá apagada. Nesse caso aqui a lâmpada tá apagada. Perfeitamente. Mas aí, professor, só uma dúvida. Oi, pode falar. Aí ele é aquela tomada simples, né? Com uma coisinha só? Não, é um interruptor paralelo. Isso aí isso daí que tá falando é tipo uma ligação de uma escada, né? Você vai subir a escada, acendeu a luz. Aí chegou lá em cima, no interruptor de cima, apaga a luz da escada.
Isso, Né, isso. professor? Isso, Entendi. exatamente. É o two-way isso aí, né? É o three-way, exatamente. O que acontece aqui, pessoal? Ó, o amigo perguntou, professor, mas é paralelo ou simples? Então, o que acontece, gente? É uma chave aqui, ó, que ela vai ter, ela não vai ficar desligada, né? Ela vai ter aqui uma polaridade ou outra, né? Tá vendo? Quando você bate essa chave, liga embaixo. Quando você pressiona essa chave de novo, ela vai para cima. Ela não vai ter uma polaridade neutra, digamos assim, né? Tá bom? Por isso que é esse tipo de interruptor específico que está conectado aqui. Conseguiu compreender, ô Viana? Pô, então, eu entendo mais ou menos como que minha dúvida é em relação ao interruptor mesmo. Que se ele seria simples, eu não entendi muito bem não, mas depois tem problema não, professor. Tocar o leque, depois eu pesquiso e tento descobrir. Você não entendeu como é que é feita a ligação elétrica, é isso? Porque, por exemplo, aqui ó, vamos supor que no lado da esquerda, faz um polo e o retorno o outro, certo? Por exemplo, no interruptor. E o outro ficaria tipo onde? Solto. Isso é um interruptor diferente, cara. O interruptor é diferenciado do interruptor. Então, entendi. Agora eu entendi. O que acontece? Você não tem o interruptor normal, não é o quê? On-off. Quando você liga para um lado, ele liga a lâmpada. Quando você liga para o outro, ele desliga, não é isso? Sim. Então pensa que que o three-way, tanto da esquerda quanto da direita, ele vai ser um on-off. Só que ao invés de existir o off, vai ser a conexão para o outro retorno. Então fica retorno 1, retorno 2, retorno 1, retorno 2. Entendeu? E do outro lado também, retorno 1, retorno 2. Para que a lâmpada acenda, vai ter que estar ligado retorno 1 com retorno 1. Ok? Ou retorno 2 com retorno 2. Que é o que acontece aqui. Pegou? Agora entendi. Agora entendi. Mesmo? Peguei, valeu. Peguei, sim. Então beleza. Qualquer coisa pergunta aí, não tem problema não. Aqui, ó. Aqui vai ficar um pouquinho mais fácil de compreender quem não compreendeu a ligação do three-way, né? Tá vendo aqui, ó, gente? Vai ter a fase aqui, né? E os dois retornos esticados, ó. Nesse caso aqui, ó, e aqui, ó, o lado de cá tá indo para a lâmpada direto. Nessa configuração aqui, pessoal, a lâmpada tá acesa ou tá apagada? Apagada. Apagada, correto? Se eu tratar como retorno, retorno 1, 2 e 3, de baixo para cima, ó, para que a lâmpada esteja acesa, eu vou ter que estar com o meu retorno 1 aqui, ó, conectado, né? Essa chavinha teria que estar para baixo, aí a minha lâmpada acenderia. Ou está os dois retorno, o retorno 2, né? Aqui conectado nas duas extremidades, né? Subir essa minha chavinha aqui da esquerda para cima, correto? E aí a corrente elétrica passaria por aqui e alimentaria a minha lâmpada, correto? Correto, agora eu compreendi isso aí. Essa parte daí eu não tinha percebido ainda não, professor. Dela ligada ou desligada, agora eu consegui ver. Que bom. Que bom, gente. Excelente. Bom, agora vamos falar sobre o esquema de ligação das tomadas, gente. Tá? O que acontece, gente? Aqui, ó, eu vou ter duas tomadas, o que, pessoal? Monofásicas ou bifásicas. Lembrando que a minha entrada aqui, ó, ela vai ter fase, neutro e proteção, e terra. É monofásica, né? E a única alternativa que você vai ter, né? Até porque o circuito que está chegando ali só é monofásico, certo? Tá bom? Então o que acontece? Vai chegar na minha tomada aqui, ó, a fase de um lado e o meu neutro do outro lado. Perfeito? E o meu aterramento embaixo. Da mesma forma aqui, ó, a minha outra tomada. Tá bom? Reparem, gente, ó, sempre positivo com positivo da tomada, tá vendo? Direita positivo, esquerda negativo ou neutro. Tá? Neutro. Isso. Se vocês ligarem invertido, vocês vão ligar a tomada vai ligar? Pode ser que sim, tá? Só que vai estar ligado em série. E o que acontece? Existe uma queda de tensão quando você liga resistências em série. Lembra disso em circuitos? Então o que você faz? Você liga em paralelo, que a tensão vai ser aí a mesma em ambas as cargas. Tá? Em ambas as resistências.
todo equipamento ele tem a sua resistência interna, por isso que a gente pode ter o mesmo raciocínio, tá, pessoal? Então a tomada é bem simples, né? Correto? Passando aqui, vai chegar na tomada que, o que, gente? Fase, neutro e terra. Ok? Sim. Alguma pergunta? Não, show de bola, professor. Deu pra compreender legal. Pois não? Quem falou alguma coisa aí? Alguém perguntou algo? Não. Não, tá tranquilo. Tá, beleza. Aqui, ó, tem um esqueminha equivalente, assim como o nosso three-way anterior, tá? Que facilita a nossa visualização. A gente pegou aqui, né? Puxando direto. Primeiro a gente pegou aqui puxando direto do nosso eletroduto, né? Lá passando pelo nosso teto. Aqui já está o esqueminha já só demonstrando fase, neutro e terra para vocês entenderem como que é feita a ligação das tomadinhas, tá? Correto, gente? Correto. Deixa eu só ver uma coisa aqui, só um instantinho. Bom, pessoal, finalizando a aula de hoje, né, a ideia é que vocês consigam identificar numa planta elétrica tudo que é tomada, tudo que é iluminação, né, tudo que é condutor, tá? Circuito, através de uma plantinha básica como essa aqui que vocês podem ver. A gente, o porquê dessa parte da simbologia, né, é para que vocês peguem uma planta elétrica com visão superior dessa e identifiquem o que é interruptor, o que é tomada, o que é tomada de uso específico, o que é tomada de uso geral, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre elas amanhã especificamente também, sobre esses novos diagraminhas que vocês estão vendo aqui e talvez não estejam entendendo ainda. Tá bom, gente? Então aguardo vocês amanhã aí. Muito obrigado pela atenção de todos. Valeu. Tem como disponibilizar esses slides aí pra gente? Com certeza.